16, versículo 16. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, alguém que está do lado aí de quem não encontrou, diga para essa pessoa, cria Juízes, irmão. Vai ler mais a Bíblia. Juízes 16, diz assim, verso de número 15. Então ela lhe disse, como dirás, tenho-te amor, não estando comigo teu coração? Já 3 vezes zombastes de mim, e ainda me não declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando-o ela todos os dias com as suas palavras, e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe, nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus. Desde o ventre de minha mãe, se viesse a ser rapado, e ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como os demais homens. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo, subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono, e disse, sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então, os filisteus pegaram nele, lhe arrancaram os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com cadeias, com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere, e o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer quando foi rapado. Então os príncipes dos filisteus se juntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam, nosso Deus nos vingou nas mãos a Sansão, o nosso inimigo. Amém. Senhor, em o nome de Jesus, eu lhe peço, Pai, que os ouvidos estejam abertos à tua palavra, que o coração esteja sensível à tua palavra, e que as mentes se encontrem desbloqueadas em relação à tua palavra. E eu levo cativo todo o entendimento a Cristo. Eu levo cativo agora o consciente dessa pessoa, o inconsciente dessa pessoa agora. Pai, eu os levo diante do Senhor, eu os coloco diante do Senhor, para que através do seu consciente, a palavra penetrada nos seus ouvidos, possa gerar no inconsciente, ó Deus, uma atitude de mudança, de transformação. E que o teu Espírito Santo possa provocar essa mudança no coração dessa pessoa, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Todos digam graças a Deus. Irmãos, o texto que nós lemos no livro de Juízes é uma sequência daquilo que eu venho falando ao redor, durante esses domingos. No primeiro domingo desse mês, eu falei sobre o livro de Juízes e eu ministrei sobre Gideão. Eu falei sobre uma igreja dentro da igreja, a seriedade disso. Em qual igreja você pertence? Foi uma mensagem confrontadora. No outro domingo, então,
Dando sequência ao livro de Juízes, eu falei sobre Jefté, um homem que não tinha uma cura totalmente no seu coração em relação a um problema de paternidade, a um problema com seu pai. Um moço que foi criado de uma forma muito estranha e, por último, o mesmo espírito que atuou na vida entre o relacionamento dele com o pai o fez perder a filha. E hoje, dando sequência, eu quero falar no livro de Juízes sobre um homem chamado Sansão. Sansão, a história de Sansão, se não fosse o seu final trágico, se pareceria muito com as histórias dos super-heróis, do Superman, o Homem-Aranha. Talvez essa geração se identifique muito com o Sansão, porque ele era um homem que, num determinado momento da sua vida, ele era um homem normal, era um homem que tinha um corpo normal. Ele não era um homem forte. A força era a força do Senhor. Em determinados momentos da vida dele, o Espírito do Senhor vinha sobre ele e ele era tomado de uma força incomum, de uma força gigantesca. Ele conseguia fazer feitos sobrenaturais através da força que vinha sobre a vida desse moço. Interessante que na história da Bíblia, Deus usa os homens de diversas formas. Quando você lê na Bíblia sobre Moisés, você vai ler de um homem que tinha poderes provocados por Deus de orar. E quando ele orava, como foi no Egito, o Egito foi ferido com pragas. Ele orou, a água se transformou em sangue. Ele orou, o mar vermelho se abriu. Ele orou, caiu o pão maná do céu. Ele orou por 40 anos. O povo de Israel peregrinou no deserto e suas vestes cresciam juntamente com o corpo, as vestes não se envelheciam. Deus deu uma unção específica para Moisés. Deus deu uma unção específica para Josué. Ele orou e o sol se deteve. Ele orou e o Jordão se separou ao meio. Deus deu uma unção específica para o profeta Elias. Ele orou e fogo caiu do céu e consumiu o holocausto. Deus deu uma unção específica para Jesus. Jesus orava e milagres de curas sobrenaturais aconteciam. O mesmo aconteceu com Pedro. Quando ele passava, a sombra dele curava os enfermos. Mas Sansão, Deus usou Sansão de uma forma diferente. Era uma força, como você tem força nas mãos. Sansão também tinha uma força que era uma força incomum. Sansão, ele tinha tudo para dar certo. Mas não deu. O seu nascimento, quando eu lia na Bíblia sobre o nascimento de Sansão, eu me lembrei do nascimento de Jesus. O anjo visitando Maria, falando com Maria sobre o nascimento de Jesus. O anjo visitou os pais de Sansão, falou do nascimento de Sansão. Interessante que o nascimento de Sansão foi precedido pela vinda de um anjo do Senhor. O nascimento de Sansão foi resultado de um milagre. A mãe dele era estéril, não podia dar à luz. Já no ventre, ele foi consagrado ao Senhor. Ele seria um nazireu. Nazireu é um tipo de gente que fazia um voto a Deus e perseverava naquele voto com Deus para o resto da sua vida. Interessante que seus pais eram pessoas que levavam Deus a sério. Sansão não foi criado numa casa onde Deus era uma historinha, não. Sansão foi criado num lar onde os pais viviam na presença de Deus, onde Deus era adorado. Interessante que antes de nascer, Deus revelou aos pais de Sansão qual seria a sua missão e qual seria o seu propósito de vida. Então imagine uma pessoa que ao nascer vem com todo esse pacote sobre a vida dele. Meu Deus, que pessoa será essa? Essa pessoa será um sucesso na vida. Interessante que Sansão, na sua história,
Ele fez alguns feitos que se tornaram feitos memoráveis na história de Israel. A força do Espírito Santo sobre Sansão um dia fez com que Sansão enfrentasse um leão, e matasse o leão sem ter uma arma qualquer na sua mão, na força do braço. Ele sufocou, ele enforcou o leão, ele matou um leão sozinho. Sansão também, ele destruiu 30 homens na festa do seu casamento, que armavam uma armadilha para ele. Ele destruiu os campos dos filisteus. Essa é uma passagem que os atleticanos gostam muito, porque Sansão pega 300 raposas e coloca fogo no rabo da raposa, e soltam as raposas, e elas saem e queima toda a plantação dos filisteus. Sansão, esse homem, ele enfrentando os filisteus, que haviam matado a sua esposa, que armaram um laço, uma cilada, mataram a esposa dele. Esse homem, Sansão, ele destruiu, ele matou, ele massacrou os filisteus que mataram a sua mulher, e depois ele ainda partiu para uma guerra, e sozinho, com uma queixada de jumento, ele matou 1000 filisteus. 1000 filisteus, diz a Bíblia, com uma queixada de jumento. Segundo alguns estudiosos da Bíblia, segundo alguns homens estudiosos, arqueólogos, gente que estudou a cultura de Israel a fundo, segundo alguns deles, há relatos de que quando o Espírito do Senhor vinha sobre Sansão, ele corria pelos campos de Israel numa velocidade de 60 quilômetros por hora. Houve um dia em que Sansão entrou em Gaza, e armaram então um cerco para ele, e Gaza era uma cidade que tinha muralhas, e tinham enormes portões maior do que essas paredes que nós temos aqui. Segundo alguns estudiosos, os portões de Gaza chegaram a pesar 3.000 quilos. E Sansão arrancou os portões de Gaza, colocou-os sobre as costas e subiu uma montanha e os colocou a uma distância de 60 quilômetros de onde ele estava. Carregou 3.000 quilos nas costas, dando uma mensagem para aquele povo seguinte: para mim não tem porta fechada, para mim não tem porta aberta. Era um homem que Deus estava usando para livrar Israel das mãos dos filisteus. Segundo a Bíblia, ele chegou a matar 3.000 homens no templo de Dagom. Interessante falar tudo isso sobre Sansão, mas o seu fim foi lamentável. A vida de Sansão ilustra para mim e para você que nem sempre um bom começo é a garantia de um bom final. Eclesiastes capítulo 7, verso 8 diz: melhor é o fim das coisas do que o princípio. Há uma passagem que diz que melhor é estar na casa do luto do que na casa do aniversário. Hoje pela manhã, era 8 horas da manhã, eu estava fazendo um velório de um moço de 40 e poucos anos de idade, cuja a mãe é obreira da nossa igreja, e nós estávamos ali, ministrei uma palavra e olhando para os rostos daquelas pessoas, porque a morte é uma coisa difícil de ser encarada, mas quando inverte o processo, quando o pai tem que enterrar um filho, parece que a dor é maior, é uma coisa terrível. E ali aquelas pessoas estavam no fim de uma vida. E todas elas estavam reflexivas sobre a vida, porque é justamente em lugares como esse que a gente para e pensa: um dia eu também estarei numa situação dessa, e como eu vou me portar na vida hoje, me preparar para isso. Bom, eu estava meditando sobre Sansão, quando eu estava vindo de São Paulo essa semana,
E o Senhor ministrou algo no meu coração, e ontem eu dei uma palavra bem resumida para os homens no nosso evento, e eu gostaria de trazê-la à tona novamente aqui. Você já imaginou se essa história contada sobre Sansão, se ela fosse contada a partir da existência dele nesse século no qual nós vivemos? Já imaginou se Sansão estivesse entre nós hoje, vivo? Como seria esse homem, né? A gente já imaginaria ele com o respaldo que ele daria para um exército, ou para a própria polícia, porque era um homem da força. Mas o que me chama a atenção, além da história da força, é como seria contada a história de Sansão. Se Sansão frequentasse uma igreja nos dias atuais, se Sansão fosse cristão, se Sansão fosse uma pessoa como eu e você, como é que seria a história desse moço? Eu penso que a história de Sansão, ou do irmão Sansão, seria assim: aos nossos olhos, nós o chamaria de homem de Deus. Um homem cheio do Espírito Santo é o que nós imaginaríamos sobre ele, porque o Espírito do Senhor vinha sobre ele. Eu fico imaginando o Espírito do Senhor vindo sobre Sansão quando ele estivesse cantando. Como não seria a adoração de Sansão? Eu fico imaginando o Espírito do Senhor vindo sobre Sansão, se nesse tempo ele fosse um pregador. Meu Deus, que palavra poderosa não seria a palavra de Sansão? Se ele fosse um obreiro, um líder de célula, as células de Sansão cresceriam e se multiplicariam numa velocidade. Mas tinha um detalhe que nós não podemos ocultar da história de Sansão. Depois que cantava na igreja, depois que pregava, e quando ele fosse para casa, como seria? Eu penso que ao chegar em casa, Sansão mal trocaria de roupa, ia direto para o computador para entrar num site de pornografia, porque essa era a vida desse homem. Um homem que tinha tudo para ter um excelente fim. Matou um leão com a mão, matou 1000 filisteus, removeu os portões de Gaza, mas não conseguia dominar um impulso sexual que pulava dentro dele. Era prisioneiro de si mesmo, prisioneiro da pornografia. Eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Você não precisa responder para mim. Responda para você mesmo. Num século em que a nudez está escancarada em todos os lugares, eu te pergunto, como é que você tem lidado com a pornografia? Como? Como você tem lidado com esse tema? Como é que você tem encarado isso? Como é que você tem... Porque não adianta você falar o quê, pastor? Porra, o quê? Você sabe do que eu estou falando. Quando eu era criança, adolescente, eu não nasci num lar cristão, não nasci num lar evangélico. Eu fui me converter aos 18 para 19 anos de idade e tive uma infância como qualquer menino que não tem um princípio cristão na sua vida. Então, muito cedo, nós já ouvíamos falar de sexo e tantas coisas. E naquela época, a pornografia, ela era em revistas, que eram vendidas, e eram vendidas assim, parece que quando você chegava para comprar uma revista, você tinha que, era igual comprar droga. Nunca comprei droga na minha vida, mas eu imagino que seja algo desse tipo, porque você tinha que ir para falar com fulano, para ir lá no fundo do balcão tirar uma Playboy, sei lá o que, para vender. Os tempos mudaram. Hoje, a pornografia está a um clique do meu dedo, nesse celular. Com um clique, eu entro num site pornográfico.
Em um clique, eu entro numa sala de orgias. Isso está na mão do seu filho. Essa ferramentazinha aqui. Está na mão do seu marido. O que era nas telas dos computadores, agora está no nosso bolso. E aí não é uma questão de poder ir, não poder ir. Porque não é ir, veio até nós. E o acesso está livre. E a pergunta que eu faço é, como é que você tem lidado com isso? Como é que você tem lidado com essa situação? Eu pergunto às esposas, você já tocou nesse assunto com seu marido? Porque é escancarado. Hoje, eu ainda tenho muita vergonha de assistir determinados tipos de coisas na televisão com pessoas, filha do meu lado. Imediatamente a gente muda a cena. Como é que você lida com isso? É normal para você? Porque isso ficou muito normal na vida de Sansão, sabia? Ele transava com uma, saía com a outra. Sansão caiu, foi assim. Foi assim que ele caiu. Como é que você lida com essa situação, irmão? Porque ela não é uma coisa que eu estou falando aqui. Não pense você que eu estou falando assim de uma coisa. Não, isso é uma coisa. Está aí. Está aí. Você vai comprar um pneu, tem uma mulher pelada. Vamos comprar um microfone para a igreja. Você vai entrar na internet para pesquisar. Microfone para a igreja, aparece uma mulher pelada. Não é assim? Ou isso só acontece? Só eu que estou vendo essas coisas. Porque qualquer coisa, você tem que nem pensar. Você está pensando, oh meu Deus, o médico me receitou um colírio. Que colírio? Isso é colírio. Isso aí, colírio parece uma mulher pelada. Existe uma guerra para a destruição do homem, para a destruição da família. E Satanás está usando de uma arma pesada, que é a impureza sexual. A arma preferida para a destruição dos homens nesse século é a impureza sexual. Na verdade, ninguém mais espera pureza sexual nessa geração. Tudo se tornou normal. Tudo muito normal. E por que se tornou normal? Por quê? Porque segundo uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, revelou-se que 57% dos homens admitiram ter sido infiéis às suas esposas. Então, se eu estou sujo, eu penso que todo mundo é como eu mesmo. 74% dos entrevistados disseram que teriam sim um caso extraconjugal se não fossem descobertos. Algo está errado. E o início do erro se chama pornografia. O que antes era difícil, hoje está tão fácil que a gente precisa monitorar até as nossas crianças. O irmão Sansão, eu não tenho dúvida que se ele vivesse nesses dias atuais, pelo histórico bíblico dele, eu não tenho dúvida nenhuma de que ele seria um frequentador assíduo de sites pornográficos. E a pornografia, ela vicia tanto quanto a droga. Uma vez que uma pessoa aderiu ao uso de pornografia, isto se torna um vício. Um vício que traz sérias consequências, como, em primeiro lugar, a perda de interesse pela parceira. Vou te dar um exemplo. Um homem que realmente é viciado e faz uso de pornografia, ele não consegue sentir atração pela esposa. Não tem como. Não tem. Sabe por quê? Porque a maneira como eles colocam, como a mídia coloca a mulher como um produto que se vende, parece que é um ser perfeito,
uma estria, não tenho uma celulite, não tenho nada. Você fala, mas isso é uma anja, não pode. E aí você entra por um mundo desse. De duas ou uma. Ou você vira um inferno na vida da sua mulher, para ela tentar se transformar como uma daquela e jamais vai conseguir. Ou então você perde o interesse por ela e parte para outras. Duro é esse discurso. Mas eu tenho que enfiar a mão na lata de lixo e trazer ele para fora. Porque não dá para ficar jogando isso para debaixo dos tapetes. Esse é o tipo de mensagem que você não vê nos altares das igrejas por aí afora. Mas alguém tem que ter coragem de fazer isso. Tem que fazer isso por quê? Porque isso está chegando até a mim, está chegando até a você, está chegando até os seus filhos. E o pior não é chegar, o pior é que é normal. É normal. A pornografia traz consequências tais como perda de interesse por relação sexual real, disfunção erétil, ejaculação precoce, ansiedade social, sentimentos constantes de vergonha e de culpa, depressão, compulsão sexual, princípio de desenvolvimento de psicopatias sexuais e tendências de envolver-se em relacionamentos doentios. A ponto, como nós vemos casos aí, de homens estuprando crianças, estuprando filhas, pais estuprando filhas. Meu irmão, não tem como imaginar uma cena de um estupro, não tem como pensar numa cena de um ato como esse, sem que isso tenha passado primeiro pelas páginas da pornografia, não tem como. É lá que tudo é fomentado. Nos Estados Unidos mostrou-se que mais de 50% dos americanos, em pesquisa, disseram ser viciados em pornografia. Lá se gasta 2 milhões de reais por segundo com pornografia. Não é 2 milhões de reais, 2 milhões de dólares, desculpa. 2 milhões de dólares são gastos por segundo. Por segundo com pornografia. E o pior é que a pornografia nunca anda sozinha. Ela é o início de outros pecados sexuais, como a desvalorização da esposa, dos filhos e da família. Provérbios 25, verso 28 diz: como cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Era assim que Sansão vivia, como uma cidade derrubada sem muros. O que é isso? As cidades, naquela época, eu já disse dos portões de Gaza, elas eram muradas. Haviam enormes muros para proteção da cidade. De tal forma que esses muros enviavam duas mensagens, para quem estava de dentro e para quem estava de fora. Para quem estava de dentro, os moradores daquela cidade, os habitantes da cidade, ao olhar para os muros, diziam: nós temos segurança, nós temos proteção, porque os muros nos protegem dos inimigos que porventura possa tentar nos conquistar. Porém, para o inimigo que estava do lado de fora, era quase impossível entrar numa cidade dessa. Então os inimigos pensavam: é difícil, isso aí é complicado entrar, não tem como vencer e conquistar nessa cidade. Essas são as duas mensagens que o muro trazia. E agora, Provérbios, Salomão diz: como cidade derrubada, sem muro, assim é um homem que não pode conter o seu espírito. Está falando, um homem é como uma cidade que não tem muro. Esse homem, ele vai ser facilmente conquistado, ele vai ser facilmente derrubado. Se a sua vida fosse uma cidade dessa época, eu te pergunto, como é que estariam os seus muros de proteção? Que mensagem os muros da sua vida estariam enviando para a sua família?
Será que a sua família sentiria segurança em você? Proteção em você? Como seria isso? Como seria? Será que eles podem dizer, não, meu pai, meu marido, não, ele tem muros. Ele tem muros. Ele tem muros. Eu vou falar um pouco desses muros daqui a pouco. Sansão, ele não tinha controle de si. Ele não tinha controle sobre os seus impulsos sexuais. Uma das coisas que arruina a vida de uma pessoa é a falta de autocontrole. Uma pessoa que é levada por compulsões. Como pode um homem com um histórico de Sansão cair? Eu fico pensando. Eu desafio você, irmão, a chegar em casa, pelo amor de Deus, chegue em casa e abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 13, dali para frente, começa a ler a história desse homem que tem uma história tão linda, mas um fim tão trágico, tão arruinado. Sansão, ele era um homem certo, ele tinha as profecias certas, ele tinha o treinamento certo, ele tinha a formação certa, ele tinha a família certa. Mas como que esse homem cai? Como que esse homem que era extremamente usado por Deus? Porque vocês tiveram notícia do que eu falei aqui, dos atos e dos feitos desse homem? Não era um homem qualquer, é um homem extremamente usado por Deus. Não era um pastor Alvim da vida, não. Era um homem que o Espírito Santo literalmente o possuía com grande poder. O que acontece, como na vida de Sansão e na vida de qualquer pessoa, é que uma árvore não é derrubada com uma machadada só. Uma árvore, ela não é derrubada com uma machadada só. É preciso muitas machadadas para derrubar uma árvore. E Sansão não era um homem que apenas agia. Ele era um homem que reagia aos seus impulsos. Uma das falhas morais de Sansão foi a sua impulsividade. Em Juízes capítulo 14, versículo 19, diz que Sansão ficou enfurecido. Há pessoas que agem na força de seus impulsos. E aí eu pego essa palavra, impulso. Na vida de Sansão havia impulso sexual. Mas na vida de Sansão havia impulsos de raiva. Que tipo de impulso que você tem? Isso pode te levar à destruição. Não é só o impulso sexual, não. O impulso de compra. Quantas pessoas que compram sem precisar, se endividam. Não, porque me deu uma vontade de comprar, eu fui lá e comprei, e aí me deu vontade. Outros se arruinam pelo impulso da língua. Fala o que não devia falar, eu não dou conta de ficar calado. Alguém disse assim, enquanto a palavra é um provérbio, enquanto a palavra está na sua boca, você é o senhor dela. Depois que ela sai da sua boca, você se torna escravo dela. Toda forma de impulso é perigosa. E nós precisamos olhar isso, se de fato você sente que existe um impulso na sua vida. Eu vou traduzir o impulso numa palavra, mas no repente, para você entender. Que dá aquele repente. Você não tem controle, que você faz o que te vem na cabeça. Isso é um perigo. Isso é uma loucura. É uma loucura. Sansão era impulsivo. Ele não era proativo, ele era reativo. Ele agia com base nas suas emoções. Ele reagia, ele não liderava. Qualquer pessoa que reage não é um líder. Líder não reage, líder age. Tem atitude. Sansão não, ele reagia. Ele não pensava antes de agir. E aí quando eu digo que Sansão, um homem de Deus, como uma árvore que não é derrubada numa machadada só, a Bíblia começa a nos mostrar quantas machadadas foram dadas para que essa árvore viesse a cair. Primeiro que Sansão era um homem centrado em si mesmo, indisciplinado, extremamente arrogante. E toda pessoa arrogante, ela não é ensinável. Tem gente que, quando eu começo a pregar,
O arrogante que está aí no meio de vocês já diz, já sei tudo que ele vai falar. Você conhece gente assim? Eu já sei. Não, eu já conheço. Não sabe sentar para aprender. Eu me assentei segunda-feira numa sala para aprender. Eu fiquei sentado. Segunda-feira, eu cheguei no auditório. Era por volta de 7 horas da noite até as 10 da noite. Na terça, de 8 da manhã até as 10 da noite. Na quarta, de 8 da manhã até o meio-dia. Porque eu quero aprender. Eu preciso aprender. Sansão não. Sansão achava que sabia tudo. Não ouvia ninguém. Não ouvia ninguém. Tem gente que não ouve. Sabe, às vezes vem um irmãozinho simplesinho aqui. Pastor Alvim não está aqui. Não tem um pastor. Chamamos um irmãozinho da igreja, um obreiro, simples, que vai pregar. Quando chega aqui, já olha. Ah, cadê o pastor? Não tem hoje não? Não. Quem vai pregar? O obreiro tal. Ah, não. Pelo amor de Deus, deixa eu ir embora. Isso é arrogância. Isso é arrogância. Porque na simplicidade há sabedoria. E quem fala não é o homem, é Deus. Eu me lembro de um fato que aconteceu numa igreja presbiteriana do Brasil. Numa determinada cidade. O pastor viajou para um congresso e pediu para o presbítero trazer uma palavra. Era um presbítero, um irmão muito abençoado, mas um homem de pouca cultura. E naquele dia, um membro da igreja havia convidado um empresário para participar do culto. Essa não é a história da Mariazinha, não. Lembrei da Mariazinha. Isso é outro caos. E aí, quando chegaram na igreja, o irmão falou, cadê o pastor? O pastor não está viajando. Uma conferência aí. Mas quem vai pregar? O irmão presbítero Zé. O presbítero Zé? O que foi? Hoje eu custei a trazer um empresário fulano de tal, cara extremamente inteligente, culto. O cara fala 4 idiomas. E aí vem o Zé que vai pregar. Ah, pelo amor de Deus. Mas já está aqui dentro, fazer o quê? Vamos ficar. Daí o Zé começa. Genealogia de Jesus Cristo. Fulano gerou fulano e morreu. Fulano gerou. Você já leu aquele negócio lá? Que ele dá uma canseira. Quando você estiver com sono, você lê genealogia. Você dorme no instantinho. Quando você não estiver com sono. Mas há uma revelação. Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Eu já preguei dentro de genealogias. A verdade, a primeira mensagem que eu preguei na minha vida, nessa igreja, que não era aqui, foi sobre a genealogia de Jesus Cristo. Em 1989. Meu Deus, quanto tempo aí. Era um jovem, meus 18 anos, 19 anos de idade. Bom, vamos lá. Fulano gerou, fulano morreu, fulano gerou, fulano morreu, fulano gerou, fulano morreu. Irmãos, eu não entendi nada que eu li não, mas eu vou fazer uma oração para Deus abençoar esse texto aqui da Bíblia. E nessas alturas o irmãozinho já estava lá assim, meu Deus do céu. Acabou o culto. O irmão não quis perguntar nada para o convidado, porque ficou todo constrangido. E o convidado foi embora para casa. Deitou-se e foi dormir. Um culto que ele não entendeu nada. O sono não vinha. As horas iam passando, ele virava de um lado para o outro na cama, o sono não vinha. E daí ele começou a pensar, gente, mas que culto esquisito aquele lá, daquela igreja daquele meu amigo. Mas aquele homem leu um texto lá, fulano gerou, fulano morreu, fulano gerou, fulano morreu, fulano gerou, fulano morreu. Estranho, né? Meu bisavô gerou, meu avô morreu. Meu avô gerou, meu pai morreu. Meu pai me gerou, morreu. Eu gerei meus filhos, eu vou morrer. Se eu morrer, eu vou para onde? E ali na cama ele tomou uma decisão e entregou a vida dele para Jesus. Porque é a Bíblia. Não é, se você vem aqui para ouvir a mim, você está perdendo seu tempo. Está perdendo seu tempo. Mas se você vem aqui na expectativa de que Deus pode, em algum momento, usar essa mula que está aqui, né, usou a mula de Balaão, pode me usar também. Num determinado momento, uma palavra, Deus vai falar com você. Então a gente tem que ter esse espírito aberto a aprender. Mas Sansão não. Sansão ele não aprendeu com os erros de Gideão, nós falamos na ceia.
Não aprendeu com os erros de Jefté, que nós falamos domingo passado. Estava tudo na história dele, ele não aprendeu. Ele não aprendeu com os erros. E depois não aprendeu nem com seus próprios erros. Ele errou em escolher uma mulher para se casar, que não era de seu povo. E o seu pai falou que não era para ele tomar aquela mulher. Errou quando passou no meio da vinha indo para Timna. Errou quando tocou no leão morto. Errou quando brincou de propor um enigma na festa. Errou em Gaza, se deitando com a prostituta. Errou no vale de Soreque, quando ele se apaixona por Dalila, informante dos filisteus. Errou quando foi seduzido por Dalila e abre o coração e revela o segredo para os seus inimigos. Parece que ele não aprende. Sansão, além de tudo isso, ele nunca, você não vai ver em momento algum, ele admitir os seus erros. Não admitia, ele não tinha essa humildade. Não vemos em nenhum momento Sansão pedindo orientação a Deus. Uma árvore não cai numa só machadada. O nazireu, ele tinha um voto com Deus, que se resumia em 3 coisas. Números capítulo 6, verso 3 a seguir, vai falar que o nazireu, ele não podia, em primeiro lugar, tocar em nada da vinha. Ele não podia chupar uva, desde chupar uva até beber vinho, ele não podia. Era um voto, ele não podia chupar uva, nem tomar suco de uva e nem tomar vinho. Ele não podia, é como alergia, para você entender. Tem coisas que a gente tem alergia, se você toca, você vai. Ele não podia tocar em cadáver, nenhuma espécie de cadáver, seja de ser humano, seja de um animal. Ele não podia, era o voto. E ele não podia, em espécie e forma alguma, passar a navalha no cabelo. Ele não podia cortar o cabelo. Era um voto que ele tinha com Deus. Não cortar o cabelo, não tocar na vinha ou na uva e não tocar em cadáver. Mas sabe o que acontece com esse moço? Era um voto que ele tinha. E por muito tempo, essas 3 regras manteve Sansão puro. Por muito tempo, essas 3 regras manteve Sansão livre de deslizar. Mas a Bíblia nos diz em Juízes capítulo 14, versículos 5 e 6, desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe em Timnate, e chegando às vinhas de Timnate, eis que um filho de leão, rugindo, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, sua mãe, nem seu pai, deu a saber do que ele tinha feito. E desceu e falou àquela mulher, e ela agradou aos olhos de Sansão. Interessante esse texto. Versículo 8. Depois de alguns dias, voltou ele para tomá-la, aquela mulher. Apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que nele havia um enxame de abelhas com mel. E tomou-o nas suas mãos, e foi andando, comendo dele, e foi a seu pai e sua mãe, e deu-lhes do mel, e comeram. Porém, não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. E por último, ele se deita no colo de Dalila, conta o segredo, e ela então o faz adormecer, e corta-lhe os cabelos, e o poder vai embora. As minhas 3 perguntas é: se ele não podia tocar na uva, uma pessoa que não pode tocar na uva, o que vai fazer? Como dizia minha mãe, o que vai cheirar na vinha? Minha mãe falava assim comigo: meu filho, o que você vai cheirar lá? Já escutou essa expressão? Sua mãe falava isso com você também? Minha mãe falava isso comigo. Eu dava as coisas, dava errado para mim, aí eu vinha falar com ela, falava: o que você foi cheirar naquele lugar? Desse jeito. Então, pegando essa expressão popular,
trazendo aqui para o nosso amigo Sansão, a pergunta é: se ele não pode tocar na vinha, se ele não pode chupar uva, se ele não pode tomar um suco, se ele não pode beber um vinho, o que esse cidadão está fazendo dentro de uma parreira ou no meio de uma vinha? O quê? Meu irmão, se você não pode sair com uma outra mulher a não ser sua esposa, para que você vai ficar assistindo site pornográfico? Para que você vai ver filme pornográfico? Para quê? É uma perda de tempo. Agora, se é liberado, se tudo vale, então vai em frente. Se ele não pode tocar num cadáver, por que ele vai tirar o mel de dentro do leão morto? Olha só como é que Satanás é sujo, Madalena. Sabia que ele não podia tocar no cadáver. Então o que ele faz? Põe um docinho lá dentro. Não é assim que ele age? Ele sabe que eu não vou. Ele sabe que eu resisto até o último momento. Ele sabe disso. Ele sabe de que você está pronto, preparado, armado para não cair. Mas aí o que ele faz? Põe um favo de mel lá dentro. E você só olha o favo de mel. Você esquece do leão morto. Você esquece que você não pode tocar no cadáver. Mas o que mais me assusta ainda, Edilson, é que, da primeira vez que ele errou, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre ele. Ele errou de novo e a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre ele. Aí eu volto à fala do São Antônio Brito, lá de trás. Bênção não tem nada a ver com salvação. O fato de Deus estar te usando não quer dizer que Ele está te aprovando. O fato do Espírito Santo estar sobre mim, não faz de mim um homem de Deus. Outro dia, já faz um tempo, e é a segunda vez que isso acontece. Eu estava chegando aqui no prédio da igreja, era um sábado à tarde, a igreja estava fechada, e havia um bêbado, mas pensa num cara, eu acho que ele nem bêbado ele estava era trêbado. Ele estava ali caído ali. Mas quando eu cheguei, ele se levantou. E ele chegou, o Zé, o pastor, e veio conversar comigo. Eu fui ter uma atenção para ele. Vocês não vão acreditar. Não, acreditem. Acreditem. Deus usou esse tonto para falar comigo. Deus usou esse bêbado para falar comigo. E quando eu vi esse bêbado falar uma coisa comigo, que eu estava buscando uma resposta em oração, esse dia eu quis conversar mais com o bêbado. A gente corre de bêbado. Esse dia eu quis conversar mais com ele. Deus usou um bêbado para falar comigo. Deus usa quem Ele quer. Agora, o fato dele usar não quer dizer que ele está aprovando. Se você quer fazer algum tipo de julgamento, se é de Deus, se não é de Deus, não olhe espiritualidade, olhe comportamento. Porque uma coisa é carisma, outra coisa é caráter. Sansão, extremamente rico de carisma, extremamente pobre de caráter. Era o estado desse moço. Depois, ele deita no colo da prostituta, conta o segredo para ela. Eu nem vou comentar sobre isso, porque quando ele chega nesse ponto, ele já está no seu estágio final. Se não deve tocar no corpo do leão, o que está fazendo ali? Observe que ele vai quebrando princípios na vida. Ele vai quebrando os princípios. Juízes 14, 6, 19, 15, 14. Se você quer saber se a pessoa é de Deus, você precisa ver o comportamento. Sabe, a melhor pessoa para falar se eu sou um homem de Deus é minha esposa. Ela e meus filhos. Não existe outro. É a sua esposa, é o seu marido, são os seus filhos, são os seus pais. Estes sim podem dizer, esse aqui é um homem de Deus, essa aqui é uma mulher de Deus. Mas o que me chama ainda a atenção nesse texto é que
A queda de Sansão não foi instantânea. Como uma árvore não cai com uma machadada só. Ninguém cai de um dia para o outro. É uma quebra em sequência, um ato após o outro. Hoje você vê uma foto sensual. Amanhã você quer ver outra. Daí a pouco você já quer ver uma cena. Daí então você está assistindo um filme. E quando o inimigo te pega, como eles pegaram Sansão, eles arrancaram os olhos de Sansão. Nesse momento da sua vida, você já não enxerga mais. Você fica completamente cego. Está todo mundo te mostrando. Meu filho, isso aqui não é um bambuzal, não, meu filho. Isso aqui, olha só, é uma taça de acrílico. Não, não é taça de acrílico. Isso aqui é um pé de bambu. Você não enxerga mais nada. Completamente cego. Completamente cego. É o que aconteceu com ele. Quando nós falamos assim, gasta-se anos para fazer um homem como Sansão, mas ele cai num relance, no colo de Dalila, ele cai. Não, ele não caiu no colo de Dalila, mas não caiu. Não caiu. Foi uma sequência de atitudes, uma sequência. Um erro atrás do outro, um erro atrás do outro. E o pior, fazendo tudo escondido do pai e da mãe. Sabe, todos nós temos um ponto de limite. E nós precisamos entender isso. Quando se constrói uma casa, em cima da casa, uma casa de laje, eles constroem uma parede que se chama guarda-corpo. Outros chamam de... como é que chama? Beiral, parapeito. Para que aquilo é construído? Eu não sei se você já teve a experiência de subir em algo muito grande, um prédio de 30, 40 andares, e olhar lá de cima. Geralmente tem esses mirantes. E todos eles têm uma proteção. Aquela proteção está dizendo o seguinte: não passe daí. Porque se você passar daí, você vai cair. Você vai morrer. Deus, por incrível que pareça, colocou na minha cabeça e na sua cabeça uma coisa chamada consciência. E quando você se aproxima da queda, a sua consciência dispara. Ela pesa. Eu não tenho que ficar aqui falando, você pode, você não pode, você deve, você não deve. Eu não estou, sabe, isso não é de Deus. Eu não estou aqui para ficar colocando regrinhas na sua vida, não. Nem vou fazer, e nem quero, e nem tenho essa pretensão. Eu só estou aqui te alertando de que, se a consciência sua disparou, volta. Volta. Não é eu, não é um irmão, não é um fulano, não, é a sua consciência. Você pode estar sozinho em qualquer lugar. Quando você chegar nessa zona de perigo, ela vai disparar. Ela vai te acusar. Você não vai se sentir bem. Dali, em relação à internet, segundo algumas autoridades no assunto, você tem 8 segundos para decidir. Você sabia disso? A internet é o mundo dos 8 segundos. Você tem 8 segundos para tomar uma decisão. A decisão de recuar. Porque se dentro de 8 segundos você não tomar essa decisão, a tendência é que você vai prosseguir. Eles falam muito sobre isso, né? Os 8 segundos da internet. Os 8 segundos que são gatilho da internet. Então é um perigo que eu e você corremos o tempo todo. Então a pergunta que eu faço é: como você está lidando com a pornografia? Como você está lidando com isso? Talvez, doutor Carlos Eduardo, seria um tema para o próximo encontro de casais. A gente trabalhar mais um pouco esse tema. Para desenvolver mais isso. Porque é um assunto que é chato. Eu sei que eu estou sendo muito chato aqui hoje. Eu sei que você deve estar pensando, não, pastor, tem tanta coisa para pregar, você vai falar sobre isso.
Eu estou falando de uma coisa que é real na sua vida. Não estou falando que você pratica. Eu estou falando que você anda com ela o tempo todo no seu bolso. É uma questão de decisão. E isso tem trazido consequências gravíssimas em muitas pessoas. Então, meu irmão, eu termino te dizendo o seguinte, em relação a Sansão, sabe, ele cometeu esse deslize na vida dele, e o pecado, ele sempre o levará a 3 situações. Primeiro, o pecado sempre te levará mais longe do que você pode ir. Quando você vê, você já andou demais. Segundo, ele vai reter por mais tempo do que você gostaria que ele retivesse. E terceiro, o pecado sempre custa mais caro do que aquilo que você está disposto a pagar. Que essa mensagem de hoje possa trazer uma reflexão nas nossas vidas. Que eu e você possamos sair daqui pensando nessa situação. Como eu posso lidar, como eu vou lidar com a pornografia daqui para frente? Como? Colocando muros. Essa é a resposta. Agora, quais são esses muros? O tempo não me permite falar. Quem sabe no domingo que vem eu falo sobre isso. Mas sobre proteções. Como você tem o guarda-corpo, que é a proteção. Como você está numa rodovia, eles colocam lá algumas marcações na pista, que se você passar com a roda do carro ali, você vai capotar. Quer dizer, o tempo todo na nossa vida, nós estamos cercados de limitações, ou melhor, de limites que nos protegem. Nos protegem. Então, que a partir de hoje, você possa elaborar um plano de proteção para a sua vida. Como que eu vou lidar com isso? Como? Porque, como eu estou falando, uma coisa é algo que você vai atrás. Outra coisa é algo que vem atrás de você. E é assim que o mundo, que os negócios funcionam hoje aí fora. E nós precisamos nos proteger disso. Eu quero te convidar a se colocar em pé nesse momento. Feche os seus olhos por um instante. Curva a sua cabeça. Curva a sua cabeça. Essa mensagem que eu preguei nessa noite, ela não tem um cunho de acusação. Obviamente, ela é confrontadora. Mas a motivação dessa palavra é fazer você acordar. É despertar você. Feche os seus olhos. Comece a pensar um pouco na sua vida. Comece a pensar um pouco nesse tema na sua vida. Como é que você tem lidado com isso? Como é que você tem lidado em relação aos seus filhos com isso? Como é que você tem colocado? Porque você é um homem, você é uma mulher, você tem noção do que está fazendo. Mas as nossas crianças, desde cedo, elas já têm celular. Já têm acesso à internet. O menino já nasce com um iPad na mão, com um tablet na mão. Como você tem lidado com seus filhos? Como você pode instruir seus filhos em relação